Mas agora vamos com ele. Adoramos ter o professor aqui com a gente. Vamos falar de COP30. Professor Pedro Cortes, já falamos de política, falamos de justiça, falamos de tarifaço. E o senhor ali do ladinho também é muito assunto. E agora, meio ambiente e clima, é bem diverso, hein? Acompanhar o noticiário no dia a dia, né, professor? Bom dia, Elisa. Se você quiser, eu posso falar das repercussões no setor mineral e da possibilidade de negociação que isso se apresenta para o Brasil. Tá vendo? É verdade, também temos aqui, porque no meio do caos aparecem oportunidades, né, professor? Sim. E a gente vai fazendo aqui as projeções. Bem interessante, nós vamos ter então em breve esse olhar do professor relacionado a isso. Olha, e ainda nesse papo do nosso verde, o Brasil lidera o ranking mundial de consumo de energias renováveis. São dados internacionais que reforçam o papel estratégico do nosso país e ampliam as expectativas para a COP30. Professor Pedro Cortes, nos explique, por favor, esse nosso consumo enquanto líderes de energias renováveis, que são o que mesmo, professor? Energia elétrica gerada por hidroelétrica, energia solar, energia eólica, biocombustíveis. Então estamos numa dianteira ali de uma prática que é boa. Então, já comentamos sobre isso algumas vezes, mas agora nós temos dados efetivos e temos um gráfico que mostra o nosso comportamento nos últimos 20 anos em relação ao mundo, não é só em relação a outros países isoladamente. Nós temos um destaque muito grande, temos aqui, ó, em azul. Caramba, muito acima, professor. Muito acima. É o consumo agregado do Brasil desde 2000 até 2024. Se a gente retroceder nos outros anos anteriores, também o consumo é maior do que o consumo mundial. E em laranja é o consumo mundial. Então, assim, isso mostra que a gente está consumindo quase 3 vezes mais energia renovável do que o agregado mundial. E isso, para o Brasil, nos coloca numa vitrine, imagino. Exatamente. Isso é extremamente importante para a COP30, porque mostra que nós temos efetivamente um grande protagonismo em uso de energias renováveis. E volto a dizer, a COP30 pode ser a nossa grande vitrine para mostrar para o mundo que nós temos tecnologias, nós temos experiência com implantação de políticas públicas exitosas e nós temos em determinadas áreas, como é o caso do etanol, nós temos uma cadeia completa da produção, comercialização, distribuição, comercialização e uso disso, porque a nossa frota de automóveis, 75% da nossa frota de automóveis está adaptada ao uso de etanol ou de gasolina, né? São os veículos flex. Então, e essa é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil. Nós temos países como os Estados Unidos, por exemplo, que usa o E85, que é 85% de etanol e 15% de gasolina. Outros países, né, estão buscando essa solução também, como é o caso da Índia. Mas só para citar o caso do etanol, mas nós temos um crescimento muito grande nos últimos anos de energia solar e energia eólica e também da energia elétrica gerada por biomassa, normalmente utilizando aquilo que sobra do processamento da cana-de-açúcar. Que coisa incrível a gente poder usar, né? Exatamente. A cana-de-açúcar a gente consegue extrair o máximo dela em termos de etanol e ainda o que sobra a gente consegue queimar para gerar energia elétrica, lembrando que tudo isso é biomassa e todas essas emissões, elas são recuperadas pela própria planta, né, a cana-de-açúcar, quando do plantio da próxima safra, usando aquela nossa velha conhecida do ensino, né, fundamental, ensino médio, que é a fotossíntese. Ela recupera, ela retira da atmosfera o CO2 que foi emitido. Então, usando um termo técnico, esse CO2 que é emitido quando da queima da cana-de-açúcar ou biomassa, ele é um CO2 biogênico, ou seja, nós não estamos acrescentando CO2 novo na atmosfera. E, além disso, nós estamos com um programa exitoso já em franco desenvolvimento de biodiesel e temos também o combustível sustentável de aviação, que pode agora sofrer impactos por conta desse tarifaço, né? Mas é uma outra frente que a gente vem atuando também. Interessante quando a gente viu o gráfico ali, que vem desde 2000, a gente que é muito conectado nas andanças políticas, você vê que é interessante chegar aqui nesse cantinho do seu lado, professor, ali embaixo o mundo. E aqui a gente vê uma crescente, apesar de umas oscilações, mas vamos pensar uma coisa, olha quantos governos passaram por aqui. Exatamente. Tem FHC, Lula
Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 pela metade, Michel Temer meio pela metade, Jair Bolsonaro, Lula. E a gente segue numa crescente, mostrando que ao falar de meio ambiente, né, professor, é muito mais do que falar sobre política. É falar sobre política pública, é falar sobre os seres humanos. E o meio ambiente não está nem aí para quem está no poder. Quer dizer, a depender de quem está no poder, ele pode sofrer sofrimento, né? Revés, né? O sofrimento pode ser maior. Aqui tem até um ponto importante, olha, se a gente pegar nessa queda aqui... É verdade, uma queda isso é por aqui, conta da pandemia. Ah, perfeito, sim, porque ela sobe e começa uma queda aqui em 2020 e depois a gente retoma, logo aqui em 2022. Então, mas o importante é o que você mencionou, realmente essa tendência, né, de crescimento constante. Ou seja, tem algumas oscilações, o que é natural, mas a gente vem com esse crescimento. E, na verdade, esses dados, eles retrocedem até 1965. Desde a década de 60, a gente tem um consumo de energia renovável maior do que o consumo agregado mundial. Mas a gente que só nasceu nos anos 90 não viveu isso, né, professora? A gente é muito jovem para tudo isso. Não é exatamente o meu caso, mas agradeço a menção. Não, professor, tu és de 1994, né? Nasceste quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ô, professor, vamos falar aqui eu vou trazer um outro assunto, aproveitando a sua presença, sobre o sustentabilidade, que o senhor também está sempre ali com o Márcio Gomes, né? Que é outro baita interessado nos assuntos de meio ambiente. A gente fala agora de uma estreia que reforça o compromisso da CNN Brasil com os temas ambientais, porque neste sábado, às 10h45 da noite, tem a terceira temporada do CNN Sustentabilidade. São 6 episódios novos. O Márcio Gomes e o professor Pedro Cortes, especialista em meio ambiente, eles vão abordar os principais desafios climáticos globais. E além da dupla de apresentadores, também participará da temporada a analista especial da CNN da COP30. Aliás, da COP30 na CNN, melhor dizendo, a Patrícia Ellen. Os episódios dessa terceira temporada vão trazer temas como oceanos, resiliência, biomas brasileiros, inovações verdes e tudo mais, né, professor? E eles estarão disponíveis também no YouTube. Para poder assistir o professor em qualquer lugar. Sim. Né? Ouvir todas essas informações. E compartilhar também, né? Isso é o mais importante, né? Para que nós tenhamos aqui o crescimento no nosso aprender, né? Sobre o clima. Obviamente eu sou suspeito para dizer, mas eu vejo nessa terceira temporada um produto ainda melhor do que a primeira e a segunda, que foram excepcionais. Eu acho que ficou um formato... O que era bom se tornou ainda melhor e tudo indica, né? Vou até fazer um spoiler aqui, que nós vamos ter uma 4ª temporada esse ano. Mas já? Nossa, professora, então... Daqui a pouco a COP está aí, vai ser antes da COP. É verdade, antes da COP. Aliás, a série CNN Sustentabilidade integra a cobertura especial da COP30 na CNN, que vai ser realizada em novembro, em Belém. Então, não perca a terceira temporada do programa estrear amanhã, 10h45 da noite, aqui na CNN Brasil. Certo? Professora, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez por ter estado aqui comigo na CNN, no nosso estúdio aqui do Live CNN.